Terceiro domingo da Páscoa, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse: "São essas coisas que vos falei quando eu estava convosco, que era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras. Ele disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. No seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Amados irmãos e irmãs, nós encontramos neste capítulo 24 do Evangelho de Lucas a continuação da narrativa dos discípulos de Emaús. Eles contam aos seus outros amigos e companheiros que reconheceram Jesus na Eucaristia, no partir do pão. Os discípulos do Senhor também vivem a vida do ressuscitado nos sacramentos, na Eucaristia. Ora, mas esses mesmos sacramentos exigem de nós o testemunho. Outro dia eu escutei imprudentemente um sacerdote dizer que não necessita ir ao templo para testemunhar Jesus. Olha, isso é grave dizer, é grave propagar uma ideia desta? Alegres vamos à casa do Pai. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Então, ir à igreja é o encontro sacramental com o Deus da vida e com os irmãos. A koinonia, que nós tanto escutamos na semana passada, nas leituras tiradas dos trechos da carta de São João, que a verdadeira koinonia, comunhão com Deus e com os irmãos, se efetiva na igreja, nos sacramentos. E esses sacramentos nos levam a ter uma missão. Qual? Ir falar da verdade que nós experienciamos, que nós vimos. Como é que a gente pode falar de uma verdade que eu não vi, que não experienciei? Então, a maneira com que a igreja enxerga o Senhor ressuscitado chama-se comunhão entre irmãos e o Senhor nos sacramentos, na igreja. E daí sim, nós vamos sair para anunciar a bondade de Deus. Um Deus que é bom, que ama todas as pessoas, que restaura todas as vidas, que salva, que transforma. Esse Deus sim vale a pena servir. Que nosso Senhor nos dê a força através dos sacramentos para vivenciarmos com fé a graça que iremos testemunhar na esperança. Que Ele nos abençoe, nos santifique esta semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.